gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. Boa tarde, pessoal. Nós vamos estar conversando aqui sobre a navegação que a gente fez na Amazônia em 2021. Já faz algum tempinho. Para quem não me conhece, bom, deixa eu falar primeiro. O que é o Brale, né? Porque a gente fala Brale e Amazon. O que é o Brale? Brale é um evento que eu criei há 12 anos atrás, quando eu estava fazendo a minha circunavegação, com 5 navegadores que estavam na África do Sul que queriam vir para o Brasil. Eu falei, pô, todo mundo perguntando, por que ninguém vai para o Brasil, né? Vai no Brasil, tá fácil, o pessoal lá é super boa gente e tudo mais. E aí eu criei esse evento, chama Brazilian Rally, né? Que tem como único objetivo a inclusão da costa brasileira na rota dos circunavegadores. Então, para eu falar da Amazônia, por que nós fomos para a Amazônia, vamos falar um pouquinho mais. Para quem me conhece, sou um aventureiro, já passei por vários tipos de aventura, mas comecei aí brincando de piloto, né? Então já corri em várias categorias e acabei resolvendo fazer uma volta ao mundo. A Lilian foi minha companheira na volta ao mundo, minha esposa, e acabei resolvendo parar um pouco com a adrenalina, né? Achava que não ia ter adrenalina. Tempestade não tem adrenalina nenhuma, né? Pirajá, essas coisas todas, né? Então, para chegar no Brale, que foi aqui, nós passamos pela volta ao mundo e uma lista das coisas que eu gostaria de fazer ainda, enquanto tenho energia, enquanto tenho idade para poder fazer, né? Então, uma era ir para a Patagônia, navegar na Patagônia. Tive a sorte de ter uns amigos na Patagônia, para quem conhece o Zanelinha do Guga Bui, e fomos para a Patagônia, velejamos a Patagônia inteira e depois tivemos a sorte de ter, enquanto nós estávamos lá, teve a primeira regata em volta do Cabo Horn. Veja essa. Então essa medalhinha aqui, ó, só tem 7 brasileiros que têm uma medalha de primeira regata em volta do Cabo Horn, e nós estamos nessa. E fizemos bonito. Pena que nosso voo de volta era durante a regata, então nós tivemos que voltar, porque eram várias regatas, vários dias de regata, mas até o Cabo Horn, quando nós fizemos a volta, nós estávamos em 2º lugar na regata. Depois acabamos ficando em 3º no final, né? Porque não corremos todas as corridas. E aí chegamos ao Amazonas. Por que velejar na Amazonas? Amazônia, eu acredito que não exista. Bom, eu vou pedir para vocês se manifestarem. Quem aqui gostaria de navegar na Amazônia? E aonde eu fizer essa pergunta, né, pode ser num grupo internacional, a maior parte dos velejadores vão levantar a mão e vão dizer, eu gostaria de velejar na Amazônia. Então nós vamos falar sobre o que aconteceu por lá, como é que nós navegamos a Amazônia, como é que nós criamos isso. Mas a primeira dificuldade, vamos chamar de dificuldade, porque nós somos aqui de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, que são o total de... Nós temos que ir até a Refeno, né? Nós subimos a costa para fazer Refeno. Vamos começar a fazer. Vamos falar primeiro de essa oportunidade. 1000 barcos passam na frente do Brasil todo ano. 1000 barcos circunavegadores passam na frente do Brasil todo ano. Só 15 a 20 paravam até 2021. 2022. Em 2021 nós fizemos o Brale Amazon 2021. Fizemos com 11 barcos, né? Já vamos chegar lá. Quantos barcos vieram para o Brasil em 2023? Mais de 160 barcos. Veja, por que aconteceu isso? Esses caras fizeram relatórios, publicaram lá nos sites dos circunavegadores, tipo NumSite, No Foreign Land e coisas desse tipo, reportaram o prazer que foi, a festa que foi eles velejarem
dentro da região amazônica. Isso repercutiu naqueles outros circunnavegadores que estão ainda no Índico, porque eles vão passar pela África, vão atravessar o Atlântico e vão chegar aqui. Então, a ideia do Brale é que todo ano a gente recebe esses circunnavegadores esse mês lá em Ubatuba e começa a subir a costa com eles. Vão passar por todos os eventos da costa e assim por diante, e vamos indo. E eu não sei se esse ano eu vou, mas eles continuam e vão acabar fazendo o Brale Amazon em outubro. Imagine isso. Já falei sobre isso aqui, vamos passar. Então, o que provocou esse crescimento na vinda dos circunnavegadores foram os relatórios que fizeram a respeito do Brale 2021, que foi de fato um sucesso. É o único evento brasileiro de vela que saiu na Yachting World. Espetacular, nós temos tantos eventos de vela aqui, e só o Brale, está ali o número 10 no Brasil, saiu aqui, ó, Brale Amazon. Não tem outro evento no Brasil, né? Eles não acharam. Isso foi uma das coisas também que despertou interesse, né, nos circunnavegadores. Bom, nós vamos estar falando do Brale Amazon. Aqui somos nós estamos em 11 veleiros aqui. Lá no fundo você vê o barco Patrulha da Marinha, que acompanhou a gente o trajeto inteiro até onde a gente foi, Alter do Chão. Só que para a gente chegar lá no Amazonas, a gente tem que subir a costa inteira, né? Olha lá, são 3.600 milhas que nós temos que navegar para chegar lá em cima. Então, vou falar um pouquinho. Nós vamos participando de outros eventos. Então, você tem... O ano passado foi criado a Caravelas Abrolhos. Você tem a Regata de Ilhabela, que vai ser aqui, Ubatuba Ilhabela. Então, começa lá. Aí tem alguma coisa aí na Ilha Grande, em junho. Rio de Janeiro, em julho. Agosto é a Bahia inteira. Setembro é Recife, faz a Refeno, vamos até Fernando Noronha, voltamos e já voltamos, ou os barcos que vão para o norte já voltam para Cabedelo, não voltam mais para Recife, senão tem que subir a costa de novo. E aí a subida da costa. Uma das velejadas mais bacanas, para quem veleja aqui nessa região, nessa área, né? Uma das velejadas mais bacanas que tem é você botar o barco nos ventos alísios com corrente a favor, ondulação a favor, arma a vela e 5, 6, 7 dias depois você chega no lugar sem mexer na vela. Você passa noite e dia, 24 horas por dia tocando. Foi legal essa subida, nós tivemos algumas situações, mas quando aquela parte mais alta lá, né, mais perto do Equador, ela passa a 30 milhas do Equador. E quem já atravessou o Equador aqui na vela? Porque isso é uma festa, você tem que comemorar essa travessia, né, do Equador na vela. Eu falei para quem estava a bordo, pessoal, vamos para o hemisfério norte? 30 milhas. Então, continuamos navegando um pouco mais para cima. Esse aqui é o log real daquela viagem, né? Fui um pouquinho mais para cima ali. Atravessamos o Equador, festejamos. Fomos ver aquele negócio do efeito Coriolis, né? Se o toalete realmente vira para o outro lado. Eu acho que não funcionou tão bem assim, precisa sair um pouco mais do zero, né? Do Equador. Interessante notar que nós saímos de Ubatuba, mais ou menos nessa época, que é quando os ventos sudoeste estão assoprando para cima. Né? Porque o vento predominante na costa leste é o Alísios para baixo, né? Que é um vento leste, mas tem também os nordestões. Né? Para quem conhece o Marçal Secon do Rapunzel, ele fala que a pior tempestade que ele pegou foi aqui no Brasil, na volta ao mundo inteiro. Foi aqui no Brasil tentando subir a costa ali a partir do Cabo de São Tomé. Eu já fiz várias vezes isso daí. Uma vez eu não consegui passar. Acabei fazendo alguma coisa em Búzios e Rio de Janeiro e voltei para São Paulo porque não tinha como subir, ia esperar lá uma semana, 2 semanas, ninguém sabe. Mas o sudoeste é que empurra a gente para frente. Então nós embarcamos aqui, ó, 5 pupilos a bordo. Aqui a gente lá em Abrolhos. Passamos uns dias em Abrolhos, foi muito legal. Eu, em geral, faço por fora, né? E vou até Recife por fora. Eu faço isso em 7 dias, 8 dias, quando os ventos estão bons. Aqui a gente parou no Rio de Janeiro, paramos em Abrolhos e paramos em Ilhéus.
Até aqui sem grandes incidentes. Aqui foi uma dessas coisas que acontecem, né? Nunca tinha acontecido comigo, não tinha conhecimento disso, mas a gente, quando eu naveguei com ventos muito bons, sudoeste, empurrando a gente, estava rápido, você vê o tamanho ali das distâncias, né? Das marcações no log. E quando eu fui entrar em Camumu, estou com o motor desligado, né? Estou só na vela. Quando eu fui entrar em Camumu, como tem rasos lá, baixios e essas coisas, tem correntes, falei, não, segurança, vou deixar o motor ligado. Clac, clac, clac. E aquele clank do motor de arranque, né? Do barulho do motor de arranque, você sabe, bom, algo aconteceu. Bateria tem porque ele está clicando, né? Mas o que pode ser? Pode ser um calço hidráulico. Acabei indo para fora, isso eram 7 horas da noite. Essas coisas só acontecem quando está escurecendo, né? Eram 7 horas da noite, já tinha praticamente escurecido, aí mirei para fora. Pensei o seguinte, bom, não consigo entrar numa baía à noite assim, uma baía desconhecida, não tenho a trilha, né? Não sei, Baía de Todos Santos é muito melhor para eu tentar consertar o que está errado nesse motor. Então eu joguei o barco para fora. Lá fora, estava com 3 pupilos no barco. Os 3 passando mal, cada um fechado numa cabine, eu navegando sozinho. O tempo estava bem ruim, então a capota estava inteira fechada, você não consegue manobrar a vela mestre com a capota inteira fechada, tenho que tocar o barco, já não tocava com piloto automático mais por causa da força do vento, então fazendo tudo sozinho. Falei, não, vou para alto mar, né, me dá lazeira, deixa eu ter distância para tomar decisões. E então fui lá para alto mar. Quando eu achei que eu estava na linha certa, apontando, que o vento apontava para dentro da Baía de Todos Santos, eu simplesmente pus o barco em capa. Para quem não sabe o que é barco em capa, eu deixo 2 velas para cima, uma contra a outra, fazendo um triângulo, ponho o barco naquela direção e o barco navega de lado com o vento e chega a navegar a 2 nós. Mas aí dá tempo até de manhã cedo para eu entrar na baía de dia, né? Aí você percebe naquela curvinha, essa curvinha aqui, ó, aqui eu dormi, botei o barco em capa, não, aqui eu toquei o barco, aqui eu botei o barco em capa, aqui eu dormi quase que 1 hora, acordei para saber, estamos na direção certa? Não estamos, né? Estava indo lá para Morro de São Paulo, né? Aquela região ali. Aí eu voltei a velejar, tudo isso sozinho, todo mundo lá rezando e tudo mais. As ondas estavam passando por cima, por isso que eu tive que fechar a capota, então aí não tomava onda, né? Meu barco é inteirinho fechado, uma capota que foi feita para levar o barco para a Patagônia, que ficaria frio lá fora. Então não pega onda. Aí eu botei o barco para navegar de novo, virei o barco, dei o bordo, botei ele em capa de novo e aí deu certinho. Fui indo bem na porta da Baía de Todos os Santos. Legal. Tudo deu certo, só não consegui entrar na marina lá com um vento muito forte, não tinha controle do barco, estava sozinho, né, na manobra, e pedi para um amigo pegar um barco a motor e me pegar aqui fora do terminal náutico e me levou para dentro e me amarrou lá. Ótimo. Bom, confirmou o diagnóstico, foi meu primeiro. Tanto foi meu primeiro que eu vou lembrar para o resto da vida. Eu estava até, acho que era esse óculos mesmo, não, era um outro óculos que eu tinha. Eu desmontei todos os bicos, lógico que Lady Murphy, depois que eu desmontei os bicos, foi no último cilindro que eu achei água. Até lá eu fui desmontando, né, tirando os bicos. Os bicos são essas coisas aqui, né? Esses são os bicos, ó. E o último lá atrás era o que quando eu tirei eu vi a água escapando. E, bom, depois que eu fui entender por que entrou água, na verdade eu tinha esquecido o escapamento que tem um looping assim, bem alto, né? Da altura da parte de dentro do barco, e estava sem os cabinhos dele e ele estava deitado de lado. Então eu também estava adenado para aquele lado e a água passou reto para o motor, né? Por gravidade. Enfim,
Aquele foi o que teve o problema. Quando eu desmontei, eu vi a água, pedi para um cara dar na partida, depois que eu tinha aberto todos os cilindros. E eu fiquei olhando. Essa eu não faço de novo, né? E eu vou sugerir, se alguém tiver esse problema, não tenta fazer isso. Eu fiquei olhando para ver o que ia acontecer. Na hora que ele deu, foi uma explosão, pau, pegou na minha cara, fiquei com a cara desenhada assim aqui atrás, todinho preto, só o óculos, onde eu tirei o óculos que estava branco. Foi bom, mas aí lavei motor, lava com diesel, lavei 6 ou 7 vezes o motor e já saímos, pusemos o barco de volta na água. Tinha um ciclone aqui para baixo, mas tinha que chegar na hora certa, no dia certo, em Recife. Então saímos, naveguei só com um pupilo, que também passou mal daqui, lá de Salvador até Recife, então tocando sozinho de novo. Paramos em Recife. Em Recife fiz uma coisa interessante, eu troquei os equipamentos eletrônicos do barco, porque esse barco já tem 85 mil milhas, já deu uma volta ao mundo, já estava com os mesmos equipamentos eletrônicos desde lá do começo. E eles tinham, praticamente, eles derreteram o radar e o plotter, o GPS, né? Derreteram juntos, não tinha mais o que fazer com aquilo. Então troquei, só que a sonda ficou a anterior. E ninguém recomendaria fazer isso. Corta o cabo da sonda, corta o terminal que vai nesse equipamento novo e emenda eles. Eram 9 ou 10 cabos. E funcionou. Ali a gente vê a nossa profundidade. Porque entrar no Amazonas, com os baixios que tem, um rio, né, que vai mudando o curso, sem mostrar onde está a profundidade, aí já é meio loucura, porque a água é completamente barrenta, né? Aí, voltando da Refeno, com 5 pupilos a bordo, fiz, e todos preferiram fazer isso, porque a gente podia ir parando em alguns lugares muito bonitos ali da costa norte. Mas o vento ali, ó, aqui está mostrando o vento, né? Está sempre a favor, ó. O vento sempre a favor e a corrente a favor, né? Então, assim que a gente fez a curva ali do cabo do calcanhar, ou calcanhares, nós não mexemos mais na vela. Preparamos a vela de um certo jeito, fomos dali até a entrada do canal lá de Belém, nós fomos numa vela só, numa posição de vela só. Bom, essa é a nossa tripulação fazendo o Braille Amazon. Esse foi o Braille Amazon, consistia da gente entrar em Soure, tem uma ancoragem bem difícil, tivemos que achar lá um lugar para ancorar aqui a corrente da maré, que pode chegar a 3 nós, né? 3 metros de variação, não arrastasse o barco. E nós vamos falar um pouquinho mais das coisas a se prestarem atenção na navegação. Interessante saber que os ventos alísios que estão vindo dali, eles entram aqui dentro, e assim no começo da navegada, você tem vela, tem capacidade de usar vela. Se não, você está usando o motor o tempo inteiro, você vai no máximo conseguir ir a umas 5 nós e meio, porque você tem uma corrente de 2,5 a 3 descendo, a corrente natural. Então, enquanto você está, e até breves é assim, enquanto você está sobre o efeito da maré do mar, né, da variação da maré do mar, você vai na hora da maré. Então, a maré está enchendo, você vai junto, que aí você economiza em tempo e combustível, porque combustível você está o tempo inteiro. Você vai com o motor ligado o tempo inteiro, né, porque senão você não anda para frente, né? E com velas para cima, não todas as velas, pelo menos você está com a mestre para cima, para você equilibrar um pouco o balanço do barco. E aí bate um vento, você abre uma genoa, põe, em geral, uma asa de pombo, alguma coisa assim, né? A gente só deve navegar um rio como o Amazonas à noite, de dia, porque à noite, de dia você consegue ver, e você vê que os barcos estão em fila indiana, não é sem motivo.
é que o primeiro barco é aquele que está prestando atenção em grandes troncos, mas tem troncos lá que são muito maiores do que o barco. Inclusive, logo depois que a gente voltou, o Schurman entrou, fez o mesmo caminho que a gente tinha feito, a família Schurman com o Cat, e eles têm uma foto sentados num tronco assim que era maior que o Cat. Imagina você dar uma pancada à noite num tronco desse, né? O risco de afundar o barco. Tem também grandes ilhas de aguapés, ilhas assim, que pode tomar, às vezes, metade de um furo ali, de um córrego que dá lá no rio, que a gente tenta economizar passando por córregos, que chamam de furos, por furos que estão com a mesma maré que você está indo, porque eles estão respeitando o do mar ou do Amazonas, a corrente do Amazonas, e a gente, dentro desses furos, às vezes está completamente tomado por aguapé. E a gente para nesses furos à noite para dormir, né? E quando a gente está dormindo, pode vir uma ilha dessas e leva todo mundo junto. A ilha é muito pesada, né? Ela pega o barco, a corrente e vai arrastando todas as âncoras juntos. E você tem que ir com foices lá na frente. Nós não tivemos que fazer nenhuma dessas, a gente sempre conseguia evitar, mas teve um lugar que realmente passavam ilhas assim, alguns barcos tiveram problema. Outro problema, por exemplo, numa dessas navegadas, mais ou menos naquela reta final ali, um veleiro passou do lado esquerdo, o outro estava do lado direito e eu estava no meio. E eles passaram tranquilo e eu entrei a 5 nós e meio num cocoruto. Cocoruto é uma montanha de areia ou terra, o que quer que seja, ou pode ser árvores também, que foram empilhando, que você não vê a marca delas na corrente do rio. Então, existe sim a possibilidade, mesmo com outros barcos navegando no mesmo local, com quilhas mais profundas que a sua, você bateu onde eles não bateram. Tinha que acontecer comigo, né? Então, bateu, o barco deitou de lado em cima do cocoruto, fiquei movimentando para frente e para trás, para frente e para trás, para ir pegando um pouco da própria corrente que me tirou do cocoruto, e aí eu saí para fora, mas achei incrível e marquei esse waypoint e ficou aí para os próximos que vão navegar a Amazonas. Falar um pouquinho como a gente se socializou ali, como a gente fez, como cruzeiristas fazem, né? Onde a gente parava era festa, onde a gente parava era o peixe na areia, na fogueira, ou carne na fogueira. Então, aqui foi a festa de inauguração do Brale, eu cumprimentando o prefeito, todo mundo com a camisinha lá, com a camisa do Brale Amazon, e danças folclóricas, né? A Lília ainda está sentada aqui do meu lado, mas ela entrou lá no meio da dança, os caras tiraram ela para dançar, ela mostrou como é que a paulista também faz, né? Praticamente todas as noites eram assim, a gente parava em algum lugar e fazia. Essa foi a primeira parada, fomos para a praia lá, todo mundo desembarcou, fizemos lá um churrasco na praia com fogueira. Essa é a turma, 75 pessoas estavam nesse grupo do Brale 2021, 11 barcos, 10 brasileiros e 1 estrangeiro. Bacana também é que quando a gente faz isso e faz em flotilha, a gente avisa os prefeitos, as cidades da frente, e eles vão decidindo se eles fazem uma comemoração ou não. Aqui era o prefeito de Breves, e ele fez algumas comemorações lá. Em Breves nós tivemos um problema que muitos dos tripulantes pegaram um problema de intestino, você não conseguia segurar nada. Ficamos assim uma semana, né? Isso tem, na volta ao mundo eu peguei um negócio desse lá em Bali, na Indonésia, e fiquei 30 dias com esse negócio. Só podia comer arroz japonês, né? Aquele arrozinho branco. Então, por onde a gente passava, muita festa, isso foi muito legal. Isso aqui dá uma ideia em geral, olha. Enquanto a gente estava em Soure, passeios com búfalo, nadando com os búfalos, atravessando rios
Ali é o mar, mas aqui é um rio, você vê a diferença na cor da água, né? Atravessando, montado nos búfalos, nadando em vários lugares que a gente parava. Uma coisa muito bacana dessa viagem inteira é que as crianças, não sei, acho que elas ligam para as cidades da frente e vão avisando que os veleiros vão passar, porque os veleiros passavam lá. Tinha um evento na Amazônia, que era o Ilha de Soléu, que deve ter rodado aí umas 12, 14 vezes. Então as crianças ouviram falar, porque isso já faz muitos anos, né? O último, acho que foi em 2008, o último Ilha de Soléu. As pinturas rupestres em Monte Alegre, e o nosso destino final foi Alter do Chão. Hoje nós não temos mais feito isso, pela quantidade de combustível e de dias que você perde. Principalmente como isso é feito muito com os barcos estrangeiros, os circunnavegadores estrangeiros, eles só têm 90 dias ou mais 90 dias de extensão. Então, para fazer a costa do Brasil inteira não dá tempo, eles precisariam de pelo menos mais 90, 3 vezes 90, né? E quando eles estão aqui, eles já estão no finalzinho do período 90 mais 90 deles. Então eles têm que começar a sair, pelo menos fazer a saída, talvez lá em Alter do Chão, em Santarém, né, fazer a saída e começar indo embora, né? Então a gente deve estar com essa situação até hoje, não conseguimos consertar isso com as autoridades. Então hoje a gente mudou, em vez de eles passarem por fora, porque se 1000 veleiros passam por aqui na frente do Brasil, eles passam ali fora da Ilha do Marajó para chegar no Caribe, né? Alguns vêm do norte para o sul também, da Europa ou do próprio Caribe, estão indo para a Patagônia, mas esses são menos. Então eles não têm tempo para ficar todo esse tempo no Brasil. Então nós estamos reduzindo, já reduzimos a partir do ano passado, que em vez deles entrarem no Amazonas e ir até Alter do Chão, que é 500 milhas lá para frente, imagine, um veleiro navega por dia de 24 horas, um veleiro bom aí na vela navega a 120 a 140 milhas por dia. Então a gente consegue fazer 60 a 70 milhas durante o dia, sem navegar à noite. Então demora 20 dias para chegar lá em Alter do Chão, que demorou para chegar. O bacana foi que é realmente muito bonito por lá, é chamado o Caribe da Amazônia. Tem 2 rios que chegam naquele lugar, junto com o Amazonas, que um é o Arapiuns e o outro é o Tapajós. O Arapiuns é água claríssima, você vê assim o fundo, aonde você está, você vê o fundo. Então todo mundo gostou do Arapiuns. Tem barco desse grupo aqui que está lá até hoje. Ainda tem um catamarã lá, o Touro, está lá até hoje. E tiveram barcos que ficaram 1, 2 anos lá, aproveitando o tempo, né, e conhecendo mais coisas. Teve barco que subiu o rio Tapajós até os índios, para frente de onde estavam os caras minerando lá no rio, né, aqueles problemas todos que a gente viu aí na televisão, né? Essa foi a nossa festa de encerramento. Alter do Chão fica ali, ó, naquela ponta que a gente vê lá, e Santarém fica aqui, assim, mais ou menos. Nós paramos no meio, o restaurante do Glauco, que é bastante conhecido por lá, e ele fez um churrasco de peixe na praia. Faz aquele buraco, joga o carvão, põe uma chapa em cima e o peixe ali. E peixe para a turma toda. Então foi muito bacana a recepção que ele deu para a gente. Esse Brale Amazon 2021 foi também suportado pelo secretário de Turismo do Pará, né? Dali para frente nós não conseguimos mais, porque só esse barco de apoio que vocês viram lá numa das fotos, eu esqueci de mostrar, mas são um desses barcos amazonenses que estavam cozinheiro, a enfermeira, o mecânico, os PMs, os bombeiros. Tinham lá umas 25 pessoas naquele barco, né? Só aquele barco, com o diesel daquele barco, custou 80 mil reais. Então não tem como cobrar isso dos barcos dos participantes, né? E eu fui completamente contra a gente cobrar qualquer coisa desses participantes. Nós queremos que eles venham para o Brasil, eles que vão gastar aqui
no que precisarem, provisionamento, né, turismo e tudo mais. Mas queriam cobrar lá $2.000 por barco. Eu achei que não era a forma de começar essa mudança de comportamento. Eu quero fazer uma forma que eles se sintam convidados, não se sintam, né, abusados. Aqui foi a nossa festa de despedida, também foi ali, muito legal. Essa aqui é uma fazenda que faz criação de tartarugas, então eles recolhem as tartarugas, os ovos de tartarugas nos rios, levam aqui, deixam eles abrir, né, com as tartaruguinhas, criam elas e quando elas estão numa idade já que não tem mais perigo, eles liberam para os rios. Muito bacana também. Aquela ancoragem chama Urucureá. É só aquele pedaço de terra, entradinha por ali, você fica dentro assim você está praticamente dentro da mata e ali dentro daquela ancoragem. Foi muito gostoso. Fizemos o nosso Réveillon desse ano um pouquinho mais para baixo, numa outra ancoragem bem parecida. E são as coisas para se visitar. Aqui tinha um lugar que tinha muita criação de abelha nativa. Então são as coisas que são interessantes de serem visitadas. Depois do evento, para quem gostar, pode deixar ancorada. Essa é a ancoragem de Alter do Chão. Alter do Chão é ali, ó. Aquela cidade ali é Alter do Chão. Esse aqui é o rio Tapajós, o Amazonas passa aqui fora e o Arapiuns entra por aqui. Podemos deixar ribeirinhos tomando conta do barco, que foi o que esses caras que estão lá até hoje fizeram. Os ribeirinhos tomam conta, veem se tem água, se está entrando água, lavam o casco e essa coisa toda, se está bem ancorado. E aí o cara vai lá de vez em quando e dá uma navegada. Aí tem o retorno. No retorno até Ubatuba, os retornos são feitos em 3 fases, né? A fase fluvial, lá de Alter do Chão até Belém, começa a ficar mais complicado quando você está saindo para fora. Porque o mar, se você for na hora que o mar está entrando, você vai navegar para trás. A velocidade da entrada na maré, não tem vento que te ajude saindo para fora, difícil o vento, porque o vento está vindo do mar, né? É o Alísios entrando ali. Então o que você tem que preocupar? Na fase fluvial, troncos, bancos, correntes e marés e o pirajá e a segurança. São 2 coisas a mais que eu não tinha posto nessa apresentação. Os pirajás, o pirajá lá é fortíssimo. Eu e a Lilian pegamos arrastou o barco, ficamos uns 30 minutos brigando com o barco no meio da ancoragem, chacoalhando e encostando em coisa que a gente não queria que encostasse. Ela tentando segurar um barco de 7 toneladas com a mão assim, não estava dando. Então os pirajás são mais parrudos lá. Eles são bem fortes mesmo. E quando ele entra pesado, todo mundo da ancoragem arrasta. Então por isso que tem que ter alguém tomando conta se você deixar seu barco lá, né? Para sair, a gente faz também só de dia. Enquanto nós estamos perto do rio, é só de dia, não navega à noite. E a gente ancora à noite, espera a maré começar a vazar, topo de maré, já sai, já põe na rota e aí a maré te empurra para fora. E aí você já está no mar de novo. A fase da costa norte, que é o grande paradigma, né? Porque quantos brasileiros já fizeram a costa norte ao contrário? Pouquíssimos. Então você não tem muito conhecimento, você não tem muita informação, né, sobre isso. Nós fizemos o seguinte: bom, nós vamos navegar contra vento, contra corrente e contra ondulação. Eu, na verdade, usei um modelo de navegação, um software que chama SailGrip, WR, Weather Routing. E usando esse software, eu punha que horas mais ou menos a gente ia sair, que seria maré saindo de dia, né? E
E com isso eu fui usando o modelo estatístico, que funcionou muito bem para mim. O que ele propunha? Que eu saísse menos distância e menos vezes bordo para fora e mais bordos para dentro, porque a própria costa do Brasil faz aquela para baixo, né? Ela já está apontando para baixo, assim. O vento vem dali, né? Vento leste. Então eu fui fazendo assim, você vê que até pelas minhas marcas no log, não tem muita variação de eu saindo muito para fora e entrando muito para dentro, né? Eu fui respeitando aquilo ali, fizemos várias paradas, então você vai um tempo, cansou, para no lugar, aquela primeira parada, Ilha dos Lençóis, depois paramos em, como é o nome de Lilian? Lá em Piauí? Luiz Correia. Luiz Correia, um porto pesqueiro lá em Piauí, depois paramos em Fortaleza, depois já fomos para Natal. Então essa é a ideia. Se o tempo não está bom, o modelo estatístico não está mostrando uma boa possibilidade, vamos no diesel o tempo inteiro, não vai dar para fazer vela, ou estão com uma corrente muito forte contra, o que quer que seja, você espera uns 2 ou 3 dias a mais dessa última ancoragem. Tá? Então a gente fez isso em todas as ancoragens, só saíamos na hora que o modelo falava, olha, ok, agora você vai ser o menor esforço, né? Menos bordos para fora e mais bordos para dentro e longas distâncias no bordo para dentro, né? E a fase da costa leste, quem já fez refeno aqui? Quem já fez refeno já conhece a descida da costa, né? Não tem tanto segredo. Em geral é vento leste, se bate o sudoeste, a gente entra em algum lugar e espera o próximo leste, né? Velocidade de retorno. Você tem uma corrente descendo nessa altura de 2 horas, de 2 nós e meio. Ele olhou o relógio lá, eu fiquei de olhar o meu aqui. Como é que eu estou de tempo? Falta 20. Então você tem uma velocidade de corrente de 2 nós e meio. Então seu barco se navegava bem na vela, né? Sem motor, sem nada. Com essa corrente te ajudando a 2 nós e meio, você vem a 8, 9, né? 7, 8, 9, fácil. Então para descer é muito mais fácil. Você está indo na direção dos troncos. Então se você bate mais, não bate tão forte, né? Do que indo contra os troncos. E mesma coisa, navegando só de dia, pernoitando à noite. Esse lugar, Japim Grande, nunca nenhum veleiro tinha entrado. A gente estava passando na frente, um dos caras falou no rádio, ó, tem uma entradinha por aqui, tem um amigo meu que já entrou lá de lancha e falou que é muito legal. Fomos procurando, encontramos lá um buraquinho e entramos. Muito, muito legal. Essa é a turma lá de Japim Grande. Aqui são os Schurman, logo em seguida, lá em Japim Grande, na fábrica de palmito. Então eles levam a gente na floresta, a gente vê uns bichos, a gente vê macaco, essas coisas todas que o Amazonas pode oferecer para a gente, né? O mais legal de Japim Grande é que ele fica logo pertinho da ilha de Marajó. Então, o que a gente tem recomendado hoje é que Japim Grande é o lugar para ir. Os caras entram com os barcos no Rio Pará, né? Lá, a parte de baixo da ilha de Marajó é o Rio Pará, não é o Rio Amazonas. Amazonas é a parte de cima. Param, talvez alguns parem em Souri, porque Souri é famoso por essas regatas não, esses ralis que já tiveram no passado. Então eles param lá em Souri, vão para Belém, depois eles vão para Japim Grande. E passo aqui uma semana com essas famílias. Então todo mundo vai no bar, que é uma farra. A gente, ontem mesmo viajando, eu estava vendo um vídeo de 2 veleiros que acabaram de sair de Japim Grande. Então está ficando o ponto assim conhecido mundialmente conhecido como o ponto que você pode entrar e ver a Amazônia, ver os ribeirinhos, se relacionar com os ribeirinhos sem precisar sair muito do seu caminho, porque lembra, eles passam fora da Ilha do Marajó, subindo para
para o Caribe, né? Eu só sugeri que agora eles entrem, passem por trás da Ilha do Marajó, conheçam Japim Grande, podem parar em Belém e fazer ótimo provisionamento de diesel né, e comida, essas coisas. Passam por Afuá, fazem a saída e vão lá para o Caribe. Então aqui eu conto em detalhe como é que a gente fez a Costa Norte, né? Mas a gente dormiu ali naquela primeira flechinha amarela, esperamos a maré e o dia e saímos ali com maré. Depois viemos fazendo conforme o modelo estatístico. A parte mais difícil foi essa aqui, né? Que você vê que eu fiz muito mais bordos do que as outras. As outras era praticamente um bordo para fora e o resto para dentro. Então, os lugares que a gente tem parado mais, e aqui entrou agora Camusim, que é um lugar muito bacana. Já temos um voluntário representando o Brale lá em Camusim. Né? Eu não falei disso, né, da força-tarefa. Para fazer o Brale funcionar e diminuir a preocupação que os circunnavegadores internacionais tinham com em vir para o Brasil, então nós criamos o Brale Força Tarefa. O Brale Força Tarefa já salvou gente aí, é uma guarda costeira brasileira, né? Já salvou, foi buscar um brasileiro que quebrou o maço lá fora, ele nem sabia que a gente estava olhando para ele, porque a gente vê os links, né, de Follow Me aí, Spot X, esses spotzinhos de radar, de satélite que marcam a sua posição, como eu marquei todas essas posições. Foi marcado no meu Spot X. E a gente acompanha alguns barcos que estão aí, vêm em algum lugar, o voluntário daquela região começa a olhar. Então nós já temos aí uns quase 40 voluntários. Agora mesmo quase que fechamos ali, já estamos fechados com um voluntário, mais um voluntário lá em Angra dos Reis. E esses voluntários recebem os circunnavegadores, levam na Receita Federal, levam na Polícia Federal, levam na Marinha, já são todos conhecidos lá, são bem tratados. Ontem tivemos um caso terrível, me ligaram da Receita Federal do Rio de Janeiro, daqui do Rio de Janeiro, e um rapaz ali, acho que é novo na Receita Federal, estava maltratando, botando o dedo na cara, gritando com a pessoa, vou tomar seu barco. E eles me ligaram, liga para o Silvio Ramos aí. E aí, falei, o que está acontecendo? Não, ele só está me dando 90 dias, mas só pode dar 90 dias mesmo. Depois vão pegar uma extensão. Como eles não se entenderam, ele ficou bem bravo, aí começou, né, falou, vou aprender seu barco. E ficaram apavorados e me ligaram. No meio da viagem, a gente estava vindo de carro lá de São Paulo e tivemos essa situação. Tivemos outras situações que não são legais, porque isso deixa uma imagem negativa do Brasil. Esse cara escreve lá no relatório, demora um ano para limpar aquele relatório e não vai limpar nunca, né? Enquanto alguém lembrar o Peter Blake, todo mundo fala do Peter Blake. Lembra do Peter Blake, aquele circunnavegador super famoso, foi morto no Amazonas 23 anos, 24 anos atrás. Todo mundo ainda fala do Peter Blake, mas olha o que aconteceu com o Peter Blake. Por isso que a gente levou 12 policiais militares e um barco patrulha da Marinha, né, no Brale Amazon 2021. O Brale hoje já não está tão organizado, porque não conseguimos mais o patrocínio dos secretários de turismo da região, ou do comandante da Marinha, que disponibiliza o barco patrulha, tudo isso, mas também não tivemos um grupo tão grande. Os grupos vão crescendo à medida que vão reportando isso lá fora e vai ficando mais famosa o passeio pelo Amazonas, né? Aqui nós encontramos com o Schurman lá na Ilha dos Lençóis, ali que nós passamos para eles o Cocoruto, né, onde eu bati lá, para eles não baterem. Quando a gente passa nesses lugares é bacana, porque não muita gente vai lá, e quem vai lá, principalmente nas Ilha dos Lençóis, a maior parte são estrangeiros. É muito famoso no exterior a Ilha dos Lençóis.
Então os caras param lá. E a Laura, que não tá aqui, não aparece aqui, ela faz um jantar nessa casinha aqui, que é um barzinho de lá, e serve todo mundo, um almoço, e assim vai. Um fala francês, o outro fala alemão, ela fala português, mas eles se entendem lá e acabam fazendo sempre a mesma coisa. A mesma coisa que o outro barco fez lá. Mas os Schurmans pararam lá, a gente se encontrou com eles lá. Tem essas dunas maravilhosas, ali eu pulando de uma duna para baixo. Isso aqui, quando você está passeando pelo mundo, você encontra uma dessas. Esse aqui foi um alemão que parou, que velejou até a Ilha dos Lençóis, gostou tanto que ficou lá até morrer, morreu, e o barco dele está lá até hoje. Ninguém veio buscar, ninguém sabe quem é, e ele morreu por ali. Tem essas histórias, né? Aquele barco foi tomado, isso é em Luiz Correia, foi tomado pela Receita Federal, talvez carregando droga, e eles são assim, são postos num lugar e são abandonados. Podiam dar um fim melhor, né? Um uso melhor para essas apreensões, né? Parece que agora estão doando para os bombeiros, estão fazendo alguma coisa mais útil do que deixar apodrecendo assim, um iate bonito desse, apodrecendo. Todos os lugares que a gente para são essas reuniões dos cruzeiristas, vamos jantar fora, vamos fazer coisa na praia, né? Muito bacana. Aqui foi Fortaleza, nós temos uma amiga de Fortaleza, aquela que está ali. A gente ia fazer a volta ao mundo juntos. O marido dela construiu um barco. Quando a gente estava em Curaçao, ele veio para Fortaleza para fazer aquela tirada né? Não consigo ver a natureza. Agora que estou fazendo essa volta ao mundo, não consigo ver tão bem a natureza, eu vou cortar isso aqui que está deixando meu olho fechado. Ele foi lá, escolheu uma clínica e não um hospital, deixaram ele morrer na clínica. Fizeram uma anestesia com líquido, em vez de ar, de oxigênio, né? O que eles põem. Mas uma turma muito bacana. Ali a ancoragem, é o único lugar em Fortaleza que você pode parar, aqui dentro desse hotel. Se você parar em qualquer lugar fora, a chance de você ser assaltado é 100%. Não é 99%, é 100%. Você vai ser assaltado se você não parar aqui dentro, né? E tem muito barco que vai lá e para lá fora e é assaltado. Então a gente tem que conseguir interceptar esses barcos que estão indo para Fortaleza antes deles chegarem lá, para falar, não pare em outro lugar. Porque tem um iate clube, tem a marinha. Não, vou parar na frente da marinha. 100% de chance que você vai ser assaltado. Quem parou lá foi assaltado. A partir de Natal eu passei a fazer essas apresentações do Braille, né, para navegadores que estavam interessados no Amazonas. Acho que a única coisa interessante, quando a gente estava fazendo essa descida, antes daquela curva para Abrolhos, eu vinha direto, só eu e a Lilian a bordo. E a gente recebia mensagens pelo spot dizendo alguma coisa de ciclone, que se abriga, e eu não tinha acesso a isso, eu tive que entrar em Abrolhos e pegar a internet de Abrolhos, tem lá uma internet, para ver de fato o que estava acontecendo, mas não era tão bravo assim, a gente acabou continuando. Bom, vou deixar um pouquinho de tempo para quem quiser fazer pergunta. Tem alguns livros escritos, agora já tenho também os em papel. E se vocês quiserem, alguém que estiver interessado, é só pegar aquele número ali, que é meu número como autor dos livros na Amazon. A Amazon que ou imprime ou entrega os livros eletrônicos. Então é isso. Quero deixar para vocês fazerem alguma pergunta, se quem tiver. Carol?
Você é a próxima, né? Não, é só para você se distrair um pouquinho. Você tem o microfone lá? Ei, som. Boa tarde. Você disse que diminuiu o Brale lá no Amazonas, que era de 500 milhas. Ficou em quantas agora? Boa pergunta. Não fiz esse cálculo ainda, mas ficou muito menor. E mais, porque você só entra a profundidade da Ilha do Marajó. Você tá navegando lá, provavelmente a favor da corrente. Depois você vai atrás da Ilha do Marajó, que é de lado, vai estar corrente para um lado ou para o outro, vai ter menos variação de maré, e depois você vai sair na maré que está saindo. Então eu penso assim, não precisa tantos dias, não gasta tanto diesel, né? E esse ano passado 8 barcos fizeram sozinhos. Cada barco fez sozinho, e fez exatamente isso, entrou, parou em Belém, fez provisionamento, foi até Japim Grande, depois foi para Afuá e saiu para fora. Nenhum teve nenhum problema. Né? E é sempre na mesma época, em outubro? É, sempre em outubro. Por que essa época? Porque essa época os rios estão baixos, ainda dá para ver as praias, porque né, na época das chuvas ou outras épocas aí, que não é outubro, novembro, dezembro, se não me engano, a água vai subindo, 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 e tem época que a água some, né? Que nem esse ano tiveram secas bravas ali, rios inteiros, imagine, comunidades inteiras ficam completamente sem recurso, porque os barcos não conseguem chegar lá. Obrigada. Obrigado a você. Eu escutei, a pergunta foi, esse ano você pretende voltar? Eu ainda não tomei essa decisão de se eu continuo de Recife, eu continuo para cima. Porque o problema é o seguinte, demora para mim sair de Ubatuba, fazer tudo isso e voltar para Ubatuba, demora 8 meses. Então, mas a pergunta é justamente isso. Você aguenta ficar muito tempo longe do mar, assim? Como que ficou já isso para você, assim, sabe? O tempo em terra, o tempo no mar, a vontade de estar lá? A gente tem estado hoje mais em terra, né? É mais assim, eu vejo, eu gosto de navegar, gostaria de continuar navegando, gosto de navegações longas, ainda tenho na cabeça, de repente um dia desse eu ponho o barco na água e vou fazer outra volta ao mundo, ao contrário, porque essa é rápida, né? Eu tenho 75 anos, vou para 76 daqui a pouquinho. Então, em quanto tempo eu ainda tenho energia, né, para fazer isso e fazer por minha conta, né? Porque eu não posso contar com ninguém. Se a Lilian vai, estou dentro. Aí fazemos qualquer coisa. Porque ela fala, mas ela já fez a parte dela, já fez a volta ao mundo, já morou a bordo 7 anos, né? Então ela não tem mais tanto gosto assim pelo barco, por navegar. Ela não quer mais navegar. Brincar assim, vamos para a praia, vamos ficar com uns cruzeiristas por aí, né? Vamos matar um peixinho aí no mergulho, vamos fazer um peixe da fogueira na praia. Legal, ela topa. Mas vamos fazer uma travessia? Tô fora. Ela tá fora. Eu gosto de travessias ainda, eu acho que cada travessia é um desafio, né? E depois que você está no mar, você se acostuma, não faz diferença se vai demorar 7 dias, 20 dias, você tá lá no mesmo lugar, né? A gente já passou por tudo que tinha que ter passado, já aprendemos praticamente, não, você está sempre aprendendo, estamos sempre aprendendo. O cocoruto, por exemplo, me surpreendeu, né? Ficar deitado de lado no Amazonas, e eu fazendo tudo seguro, eu vou no meio, onde um barco está aqui, o outro está aqui, eu vou aqui no meio, né? Foi lá mesmo que eu peguei. Mas, então, eu ainda não decidi se eu vou com ele. Se a turma for muito grande, é capaz que eu vá. Mas está dependendo de Lilian também. Estou junto, aí nós vamos. Alguma outra pergunta? Tá bom, pessoal. Obrigado. Agradeço a Náutica também pelo convite, pela oportunidade. Muito obrigado. A gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro.
com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras.